Boa noite, chegamos à 44ª edição da Tribuna Soberana. Esta é a edição de 15 de abril e, como é habitual, começamos com as notas iniciais. Hoje é o Dr. Paulo Matos que dá o pontapé de saída. Boa noite. Boa noite, Jorge, e boa noite, Gil, e às pessoas que nos acompanham. Tem-se falado tanto de corrupção no país que eu não podia deixar de começar aqui o programa a falar desse tema. Sendo que, como alguém dizia muito a propósito, o homem é propenso ao vício. Quem disse isto foi o Sr. Juiz Conselheiro José Marques Vidal. E sendo propício ao vício, ele entende, e eu acho que sufrago essa ideia, que a repressão pode ser, ou a ameaça de repressão, pode ser um início para que as pessoas possam emendar este vício. É mais antigo, sei lá, que a humanidade, quando há tendências individualistas, materialistas, as pessoas são propensas, naturalmente, à corrupção. E há quem diga que as aulas de civismo nas escolas deviam começar por isto, deviam começar por ensinar aos alunos a ideia de ética, a ideia de boas práticas na gestão das nossas vidas, da vida pública, da vida privada, sendo que a vida pública tem sempre mais responsabilidades do que a vida privada. E mais do que andar, também nas palavras do juiz conselheiro José Marques Vidal, a fazer propaganda sexual nas escolas, era importante que dessem aulas de civismo e que iniciassem uma cultura de mentalidade diferente, a começar na educação das crianças. Este era um ponto. E isto é um ponto que tem a ver com um tema muito na ordem do dia, que tem a ver com a proposta feita pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses de não propriamente chamar crime de enriquecimento ilícito, mas arranjarmos uma fórmula na legislação que permita que os titulares de cargos públicos justifiquem a origem dos seus rendimentos. Porque hoje eles têm a obrigação de declarar o património e, se não declararem, podem incorrer no crime de desobediência, que é punível em Portugal até 3 anos. Não é? Há a lei dos titulares, dos crimes dos titulares de cargos públicos, que prevê isso mesmo, a não declaração de património é um crime. E a Associação Sindical dos Juízes, introduzindo um debate que eu acho que é interessante, entende que se deveria tipificar o crime de ocultação de riqueza e punir até 5 anos, pelo menos, os políticos que não consigam justificar ou não queiram justificar a origem dos seus rendimentos. É muito, elucidativo, ou tem sido a história política em Portugal, que há políticos que entram na política pobres e saem ricos e ninguém, não lhes acontece nada. E porquê? Porque eles não são obrigados, à luz da legislação atual, a justificar a riqueza que têm. Dirão, mas o crime de enriquecimento ilícito vai significar uma inversão do ónus da prova, terão que ser as pessoas, com base em presunções de riqueza, a justificar que não enriqueceram ilicitamente. Eu até sou sensível a isso, porque isso viola o princípio da presunção de inocência, que toda a gente em Portugal tem e obviamente, faz parte da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ninguém pode ser condenado até, nem autoincriminar-se, muito menos, e ninguém pode ser condenado até prova em contrário. Mas há uma coisa que as pessoas têm que convir e todos nós devemos refletir sobre isto, e é um tema muito, muito relevante. Vai-se para a política pobre e sai-se rico, tem-se a obrigação de justificar a riqueza obtida durante o exercício do cargo. E, portanto, eu acho que isto é elementar. E, para além disto, mas depois falaremos adiante, se tivermos oportunidade, nos temas que se alinharam aqui para o programa,
nós temos todos que fazer uma avaliação política do que se está a passar. Porque o que se está a passar é gravíssimo para a democracia, do meu ponto de vista, e é gravíssimo para, lá está, para a cidadania e para os valores que nós devemos ensinar nas escolas aos nossos alunos. Dr. Júlio Tais, boa noite. Reparo que hoje vem vestido de cor-de-rosa. Qual é a sua nota inicial? Boa noite, Jorge, boa noite, Paulo, e boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Já não é a primeira vez. Já não é a primeira vez. Por acaso, nessas coisas não tenho grandes problemas a respeito das cores que visto. E é uma cor bonita. Muito obrigado. Pois, a minha nota inicial, e não vou abordar aqui a questão da justiça, vamos ter muito tempo para abordar isso de seguida, vai para a recondução do professor Henrique Coelho e os seus 25 anos à frente da gestão, portanto, da Escola Adolfo Portela. E quero dizer que trabalhei de perto com o Henrique Coelho e que a escola que ele lidera até foi daquelas que esteve contra o processo de transferência de competências na área da educação. Mas devo dizer que, tendo sido decidido que a Câmara aderia ao processo, tive uma colaboração de uma lealdade absoluta e de uma colaboração total, aliás, como tive também de todos os outros diretores, mesmo também houve outros que não concordaram e que também estiveram com o processo, sempre à procura das melhores soluções. E, portanto, esta é uma homenagem que eu faço ao Henrique e aos seus 25 anos em prol da Águeda e das gerações, vamos dizer, atuais e futuras do Conselho, mas também é extensível a todos os outros diretores das escolas pelo trabalho que vêm exercendo nas escolas e que é um trabalho fundamental. Também, e queria aqui, e muitas vezes é fundamental e não damos o relevo. Eu lembro-me de um episódio, uma brincadeira daquelas que de vez em quando faço. Eu participava nos Conselhos Gerais e o Henrique levou, e perdoe-me, eu trato assim por Henrique, levou o pedido de férias que tem de ser autorizado pelo Conselho Geral. E quando pôs à votação, eu disse, eu voto contra. E toda a gente ficou assim a olhar para mim porque é que votava contra. É porque o pedido de férias tinha só 10 dias de férias. E na lei tem de ter no mínimo 11. Mas isto é para dizer, e não foi pelo preciosismo de ser 10 ou 11 dias, mas foi para chamar a atenção que um diretor de uma escola também, muitas vezes, dá o seu tempo, muito para além daquilo que é naturalmente obrigado, para ajudar a construir uma sociedade melhor. E por isso, a ele e a todos os outros, o meu agradecimento por aquilo que fazem por este Conselho. É uma homenagem que nos parece justa, Dr. Paulo Matos. Queria associar-me aqui à homenagem que o Gil presta ao professor Henrique Coelho, com quem também lidei, também integrei Conselhos Gerais da Escola Adolfo Portela, com a escola secundária, não só pela longevidade à frente deste cargo, mas pela prestação que sempre teve ao longo dos anos, ligando a escola à comunidade e centrando muito a escola no aluno, na ligação às profissões até, e permitindo o debate público, muitas vezes na escola, com personalidades da sociedade civil, e, portanto, estamos perante um grande professor e um excelente símbolo de todos os professores que têm feito trabalho nas escolas do nosso Conselho. E, portanto, associo-me a essa homenagem. Seria bom que tivéssemos muitos como o professor Henrique Coelho. Esta semana vamos calculizar as mais recentes movimentações a nível local no dossiê relacionado com as próximas eleições autárquicas e, como ponto de partida para a análise deste assunto, pergunto-lhe, Dr. Júlio Tais, o namoro com o PS vai dar em casamento? Mas agora sou eu primeiro? Eu não tenho problemas nenhum a responder. Vamos inverter. O incumbente é o primeiro. Vamos inverter. Não tenho qualquer problema a responder. Neste assunto, o alinhamento, até para facilitar a vida depois ao Dr. Paulo Matos.
Mas não estamos aqui para facilitar a vida a ninguém. Eu sou o que tenho a vida mais facilitada, mas... Não sei. Mas, efetivamente, recebi um convite do presidente do PS de Águeda para encabeçar a lista à Assembleia Municipal e, sendo candidato à Câmara, o professor Francisco Vitorino. Porque conheço bem o professor Francisco Vitorino, aliás, com quem trabalhei também, que também é diretor de escola, e que posso dizer, neste momento, e nunca o fiz ao longo destes anos, mas era a minha aposta já há 4 anos para me suceder, portanto, ou ir a votos pelo Partido Socialista há 4 anos. E por isso ele está disponível para encabeçar um projeto que faça renascer Águeda, que faça com que Águeda recupere o tempo que perdeu nestes 4 anos, que esqueça tudo de mal daquilo que foi feito e possa relançar e possamos ser um concelho de novo que marque em termos nacionais. E por isso, como é um projeto para a Águeda, e eu sou de Águeda e conto viver por aqui mais uns anos, portanto, estou nesse projeto. Assim, as estruturas do PS, portanto, confirmem no próximo sábado esse convite. Portanto, eu dou-lhe a palavra inicialmente sobre este tema para agora o Dr. Paulo Matos se debruçar sobre este dado, que é um dado factual. O Dr. Francisco Vitorino e o Dr. Gil Nadais serão, em princípio, os candidatos do Partido Socialista à Câmara e à Assembleia Municipal de Águeda, respectivamente, nas próximas eleições municipais. Para além deste dado, temos as entrevistas de Antero Almeida e de Luís Tendeiro esta semana. Dr. Paulo Matos. Bem, sinceramente, estes programas que já lá vão em 40 e tal, não é? 40 e tal programas. 44 programas. Não se destinaram a fabricar candidatos. Até porque os protagonistas, eu e o Gil Nadais, já temos o nosso currículo político feito e não precisaríamos do programa para efetivamente impulsionarmos qualquer candidatura política. Eu, aliás, fui o primeiro aqui a dizer aqui no programa que não estava disponível para nenhum cargo político autárquico e mantenho. Portanto, eu mantenho. O Gil também disse que se reservava no direito de enfim, manifestar apoio, eventualmente, a um projeto em que acreditasse e, pronto, eu não conheço esse projeto, nem os outros projetos ainda, tenho visto que andamos muito à volta de pessoas e de protagonistas, já disse isso aqui noutro programa, e, portanto, eu tenho que aguardar pelos projetos para perceber se há algo de inovador que se apresenta agora às próximas eleições autárquicas. Avaliado pelos protagonistas, eu não vejo muita inovação. São os mesmos, vamos lá ver. E são os mesmos com uma... Não quer dizer que uns não sejam melhores do que outros, do ponto de vista político. É sempre uma avaliação política que eu faço. Mas nós temos tido uma falência total dos partidos em Águeda, do sistema de partidos. E quem deu início a isso foi o Gil, que em determinada altura resolveu abandonar o PSD. Sou o culpado de tudo, não é? Não, resolveu abandonar o PSD e abraçar uma candidatura ou candidaturas pelo PS. Inicialmente perdeu, depois ganhou eleições, foi presidente de Câmara durante 12 anos e depois, obviamente, enfim, ele explicou na devida altura que não, há 4 anos não, as candidaturas que se apresentavam no Partido Socialista não eram do seu agrado, ou não foram do seu agrado, e ele, depois a linha política não a sufragou e retirou-se do Partido Socialista, pelo menos de militante, para agora regressar. Portanto, o Gil iniciou este processo de enfim, alguma erosão do sistema partidário. Por outro lado,
temos tido candidatos também que são saltimbancos. Não estou a dizer que o Gil é, estou a dizer que, a partir dessa altura, toda a gente achou que seria legítimo abandonar os seus próprios partidos, os partidos que lhe deram palco, que os fizeram politicamente, para abraçar candidaturas por outros partidos ou como independentes. Portanto, nós tivemos uma sucessão ao longo do tempo, a começar pela cisão no Partido Socialista, que deu origem à candidatura do Jorge Almeida e dos seus independentes, também por falta de acordo dentro de um partido. E essa candidatura ganhou eleições, um movimento independente, e, portanto, isso já foi uma machadada bastante forte no sistema de partidos. E agora temos candidatos a abandonar também, ou pelo menos um a abandonar o PSD, para se candidatar pelo CDS, enfim, sem qualquer período de transitório, enfim, olhando-se para a política como se ela fosse um mero ato negocial. Ser militante de um partido é a mesma coisa que ter um cartão e pagar cotas. Ora, eu acho que isso é pouco para ser militante de um partido. Um militante de um partido não é um ato criminoso, ser militante de um partido. E também não é grave que as pessoas, em desacordo com os seus partidos, decidam sair. Agora, decidir sair dos partidos para rapidamente, não foi o caso do Gil, mas recentemente temos assistido muito a isso, sair dos partidos porque não se tem respaldo nas suas ambições pessoais, nos seus interesses pessoais, para abraçar candidaturas por outros partidos, dizendo que isso é em nome da Águeda, é uma coisa que eu já estou farto de ouvir. E não acho que seja sincera, devo dizer. As pessoas utilizam muito o nome da Águeda para acondicionar os seus objetivos pessoais. E eu acho que isso não tem grande valor, embora eu entenda, e já o disse muitas vezes, que as candidaturas locais às autarquias têm muito pouco que ver com ideologia. O que conta é a capacidade, os objetivos que as pessoas têm para lutar pelos interesses do seu concelho. Mas não se podem utilizar, já que eu disse e volto a repetir, os partidos como barrigas de aluguer. Este não serve os meus objetivos e, em nome da Águeda, eu vou abraçar uma candidatura no partido ao lado. É uma coisa que não faz parte da minha idiosincrasia, nunca fará. Mas estás contra então o PSD e aquilo que o PSD faz. Não, já lá vamos. Eu estou a dizer que isto atravessa o sistema partidário todo em Águeda. E não é só um problema da Águeda. Porque não é só também um problema do PSD, saírem pessoas do PSD e irem para outros partidos. Também estão agora pessoas que estiveram no CDS, como é o caso do Jorge Almeida, passou para o Partido Socialista como vereador, saiu do Partido Socialista para ser candidato independente, ganhou eleições, foi presidente de Câmara e agora abraça uma candidatura ligada a um partido, porque precisa disso, obviamente, também, não é? Um acordo é uma soma de dois objetivos para abraçar uma candidatura para um partido político. Quer dizer, os partidos são joguetes nas mãos de candidatos locais. Eu acho que esta prática também não é muito boa do ponto de vista daquilo que deve ser a democracia. As pessoas têm que ser coerentes, têm que ter alguma... Os líderes partidários também o devem ser, não é? Mas eu não estou a dizer que a culpa seja das pessoas só. Agora, que as pessoas contribuem muito para este sistema de erosão dos partidos, obviamente que sim, porque os partidos são feitos de pessoas e são feitos de linhas, se não ideológicas, pelo menos princípios, regras de atuação e que não são muito bonitas. Mas nós temos sempre uma vantagem nestas coisas. É que quem vai julgar estas coisas são os eleitores sempre. O eleitorado que vota tem o poder máximo em democracia e tem que ser as pessoas a julgar também estas manigâncias, enfim, se calhar o termo manigância é muito incorreto para aqui, mas esta já chamei transumâncias, já lhe chamei outros nomes, mas eu respeito toda a gente, respeito todas as opções que as pessoas tomam, mas eu, cidadão, também não gosto de ser passado por parvo, quer dizer, as pessoas conhecem-se,
Nós sabemos quais são os objetivos das pessoas. E utilizar o nome de Águeda para candidaturas, quando sabemos que isso não é genuíno, isso é secundário, não é? É uma forma de enganar o eleitorado. Mas o eleitorado cá estará para, efetivamente, julgar não no sentido pejorativo, mas julgar em termos democráticos estas opções. Agora, isto implica uma reflexão para o futuro. Quem tem que efetivamente mudar as suas práticas são os partidos políticos. Esta é a conclusão que eu tiro. Não vou culpar as pessoas só por tomarem estas opções. Os partidos têm que efetivamente reformar-se, têm que deixar de ser clubes fechados, têm que deixar de trabalhar muito em função apenas de agendas eleitorais e têm que ter propostas, sobretudo em termos locais, para a governação dos seus concelhos. Agora, isto é como tudo no país, é preciso reformar mentalidades. E, portanto, esta é a avaliação que eu faço já. Quanto à opção do Gil, enfim, eu conheço o Gil, conheço as suas opiniões e sempre achei que ele não estava muito talhado para uma candidatura à Assembleia Municipal. Ele sempre vi no Gil um executivo, nunca vi no Gil um deliberativo, portanto, alguém com pretensões de liderar órgãos deliberativos. E, portanto, eu faço aqui já uma pergunta e um desafio ao Gil. Se o Gil, efetivamente, não ganhar a eleição para presidente da Assembleia Municipal, se vai continuar na Assembleia Municipal. Mas eu não tenho problemas nenhum em responder. Eu sou candidato... pergunta. Calma, Gil. Não. Esta é uma pergunta. A outra é se efetivamente te vês com perfil, porque estas coisas as pessoas têm que ter características, têm que ir para aquilo para que são talhadas. E o Gil é talhado para ser executivo, do meu ponto de vista, é a minha opinião. Não está talhado para ser um deliberativo, não é? Ao contrário de mim, que já o referi, tenho outras características diferentes. E quando as pessoas deixam de considerar as suas próprias características pessoais, da sua personalidade, também por mera aritmética de conjuntura, eu desconfio um bocado. E por isso é que, com a amizade de sempre, eu julgo que o Gil deve esse esclarecimento, se efetivamente esta candidatura à Assembleia Municipal é genuína. Não precisas de ir tão longe. Eu respondo absolutamente e de forma cristalina a essas duas dúvidas, porque essas estou em condições de responder porque só dependem de mim, não é? Não tem outras pendências. Eu sou candidato a presidente da Assembleia Municipal. Ponto. Mas é uma lista, tu lideras uma lista, a Assembleia Municipal. Eu sou candidato e serei cabeça de lista, é esse o acordo, o convite que tenho para ser cabeça de lista e sou candidato a presidente da Assembleia Municipal. E este o cargo que irei exercer ganhando. Como sabes, isso é uma eleição. Se houver necessidade, entrar nos jogos para que ficarmos claros, já desde o início e ainda não entrei sequer. Joguinhos eu não entro. Muito bem. Negociações de bastidores para ter este voto, se os seus presidentes da junta eleitos entenderem votar em A ou B porque é mais amigo ou não sei quanto, e não respeitarem, eu espero ganhar a eleição, obviamente, porque se não ganhar a eleição, se o povo não sufragar a minha lista com maior número de votos, não irei, obviamente, ser candidato à Assembleia Municipal. Mas mantens-te como membro da Assembleia Municipal. Não mantenho como membro da Assembleia Municipal. Então tens que renunciar ao mandato depois. Exatamente. Mas comigo as coisas são claras. Eu quero precisar essa clareza. Eu acho que aquele órgão pode ter uma dinâmica diferente, ok? Pode ter um acompanhamento dos assuntos diferentes. Mas, Gil, tu descobriste agora as virtualidades de ser presidente da Assembleia? Eu não descobri. Eu já fui presidente de várias assembleias. Até há uma que eu já comuniquei à direção que deixarei de fazer, de uma instituição que muito prezo, mas que deixarei de fazer parte quando houver aqui eleições. E que serão muito, muito brevemente. Mas eu sei conduzir assembleias, já tive assembleias difíceis de conduzir,
e também sei o que é que pode fazer, até onde é que vão os poderes de um Presidente da Assembleia. E sei o que poderei fazer e que poderei ajudar o meu Conselho sendo Presidente da Assembleia Municipal. Muito bem, E é tudo isso é dentro dessa legítimo. tentativa. E estou disponível para provar que é possível fazer diferente. É isso. Mas, Gil, a democracia também implica ganhar ou perder. Se tu vais para uma eleição para Presidente da Assembleia e perdes e depois sais porque não ganhas a eleição... Não, desculpa. Mas eu estou a dizer ao eleitorado, que conta comigo. Eu não entro aqui assim a dizer, pois vamos ver, não sei quantas... As cartas são claras e estão julgadas. Paulo, vamos lá ver. Aquilo que se passa no PSD e nas candidaturas à volta, esse lamaçal, eu não quero estar metido nele. Para Mas o lamaçal, não coloques o lamaçal só no PSD, porque o lamaçal está no PS, está no CDS. Estamos a falar a nível local. O lamaçal é geral. Estamos a falar a nível local e àquilo que se passa e ao que se vê nos jornais e etc. E, portanto, as coisas comigo e onde eu estiver têm de ser claras e o máximo de transparência possível. Por isso, desde já, e ainda, repara, ainda não foi sufragado o meu nome. Sim, vamos esperar, não é? Vamos esperar também. Exato. E eu digo que as minhas condições são estas. Porque não vou estar a iludir as pessoas, não vou depois dizer que não posso. Não vou inventar desculpas. Estão definidas, está perfeitamente definido aquilo que vou. Vou para ajudar um projeto e que tem uma determinada posição. Obviamente, mas para isso não precisavas ser Presidente da Assembleia, para ajudar um projeto. Mas eu acho que a visibilidade que ainda tenho, e vão-me desculpar a imodéstia, em termos nacionais, pode ajudar o Conselho ou pode ajudar um futuro executivo, que eu espero que seja do Vitorino, obviamente, porque é uma equipa que pretendemos fazer, a alcançar para a Águeda aquilo que não é mais difícil ser um só e que tem de trilhar o seu caminho. Já agora queria uma palavra, também dar uma palavra a Francisco Vitorino, que é uma pessoa que eu considero muito, que fez um bom lugar como Presidente da Assembleia Municipal. Não sei se ele vai ter feitio e características e perfil para Presidente de Câmara, ainda para mais com a possibilidade de ter o Gil como Presidente da Assembleia Municipal, o que... Ou vai obrigar a ser muito melhor. Se avizinha uma coabitação que pode ser lida, quer dizer, pode ser lida como algo frágil relativamente a um dinossauro, digamos, do poder local, que é o Gil em Águeda. Mas, de qualquer modo, é interessante esta possibilidade. Agora, e creio também que esta possibilidade veio dar força à candidatura do Jorge Almeida, porque o Jorge Almeida, e, enfim, o acordo que se avizinha, que também não está confirmado em termos oficiais, não é? É preciso que se diga isso ainda hoje, meados de abril, 14 de abril, eu não vi ainda nenhuma comunicação oficial dessa candidatura. E, portanto, mas se ela se concretizar, tem aqui um contrapolo e, portanto, será um debate interessante. E eu penso que o debate político em Águeda será entre estas duas candidaturas. Houve gente que ficou algo incomodada por eu ter dito no último programa que o CDS estava morto em Águeda. Eu disse que estava morto em Águeda, não disse que está morto como partido credível que é para a democracia em Portugal, respeitável, mas também acho que andar a propagandear a ideia de que as coligações com o CDS são naturais. Em política não há coligações naturais. Em política as coligações fazem-se de acordo com as estratégias dos partidos políticos e dos protagonistas. E, portanto, essa ideia da coligação natural também não existe. E, portanto, eu acho que os dois polos no combate político autárquico em Águeda vão ser a confirmar-se entre estas duas candidaturas, do PS e do PSD conjunto.
E a troca de galhardetes entre a Comissão Política Conselhia de Águeda do PSD e Antero Almeida, merece-vos algum comentário ou podemos passar à frente? Não sei se o Gil quer falar sobre isso. És tu primeiro. Não, eu posso falar. Não, essa troca de galhardetes, quer dizer, eu acho que não devemos perder muito tempo com isso. Não pela parte da Comissão Política de um partido, que é uma organização. E as organizações têm que se respeitar. São instituições, hoje lideradas por certas pessoas, no passado por outras e no futuro por outras mais. E, portanto, o que é preciso é respeitar as instituições. Agora, os comportamentos dos protagonistas, acho que não devemos perder tempo com isso. E eu só digo uma coisa, não acho bonito. Não acho bonito que alguém descarta um partido político que lhe deu corpo, que o fez politicamente com a relevância que tem, muita ou pouca, mas descartá-lo para se candidatar por outro partido, já o disse. E também não acho bonito que se discuta na praça pública coisas que podem ser resolvidas internamente. Mas também estou à vontade para dizer que nessa disputa que eu li nos jornais, o comunicado da Comissão Política do PSD é correto e a entrevista do Luís Tendeiro também me parece correta. Dr. João Nadais. Bem, pois o Paulo Matos tem de defender o seu PSD, não é? Mas aqui temos de ter... Eu estou no mesmo sítio, eu estou no mesmo sítio. Temos de ter um bocadinho de historicidade e de recuar algum tempo. Não me digas que vais defender o Antero Almeida. Em que víamos o presidente do PSD de Águeda a dar força à linha de orientação do seu representante no Executivo Municipal, Antero, no sentido de questionar o exercício do Executivo e de que não tinha uma boa prática. Parece que isso tudo foi esquecido e que, afinal, tudo aquilo que o representante do PSD no Executivo fazia era de ser livre vontade e que, afinal, tudo o que foi dito no passado foi esquecido. Também, aquilo que me dá a impressão é que algumas das características do atual Presidente de Câmara estão a ser herdadas pela Comissão Política ou pelo Presidente da Comissão Política do PSD. Mas fiquemos por aqui e passemos de assunto. Neste debate há também uma coisa que não foi dita, eu ainda não vi isso dito, é que o meu colega Antero Almeida, que eu respeito, já o encontrei depois desta decisão e já lhe disse que devemos ter uma conversa particular, que nada tem a ver com política, tem a ver com aquilo que eu disse no início do programa. Eu tenho já mais alguma idade e, portanto, também posso puxar de alguns galões da minha experiência de vida para dizer a esta malta nova que há determinados princípios, limites que não devem ser ultrapassados. Mas isto é a minha maneira de ser e eu conversarei com ele. Agora, há uma coisa que ele não disse politicamente. É que ele queria ser uma peça relevante no acordo com os Juntos, ao que li nos jornais, e não diz que sai do PSD porque o Jorge Almeida não o queria para vereador na lista. Essa parte não veio a público e eu acho que tem que ser dirimida um dia destes, não é? Não foi o PSD que não quis o Antero Almeida, parece que foi o Jorge Almeida. Então é o Jorge Almeida que manda na lista do PSD. Não, assim. Com alguma coerência, disse, eu não vou aceitar, não sei se ele o fez, mas se o fez, fez muito bem. Eu não posso aceitar numa lista e num acordo alguém que esteve ou que fez diligências processuais. Concordas? Quem deu suporte? Quem deu suporte ao comportamento desse vereador e àquilo que ele fez em termos de executivo, deu dito por não dito e aceite tudo. Não, também não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que é preciso esclarecer se efetivamente foi o PSD que descartou o Antero Almeida ou se foi o Antero Almeida que não tinha lugar no projeto, porque, obviamente, há questões inultrapassáveis. O Antero subscreveu, juntamente com outros vereadores da oposição, queixas criminais, processos contra o Executivo. E, portanto, isso então ainda era pior emenda que o soneto aos olhos dos eleitores. O PSD não sufragou essas posições?
Não faço Não ideia. apoiou essas posições? É Não que faço- aquilo que eu vi há algum tempo atrás, cerca de meio ano, é que o presidente da Comissão Política do PSD que apoiava as posições assumidas pelos seus Mas eu nem, vereador. Ó, Gil, Portanto, mas eu nem estou sequer a dizer se o vereador fez bem ou fez mal, se tinha fundamento nas queixas. Não estou a entrar por aí porque eu não conheço as queixas, não conheço os processos. É o que ouço na comunicação, ó Gil. Mas o que não é bonito é alguém vir para a comunicação social dizer que é uma vítima do sistema e então descarta o partido e vai se candidatar por outro partido. Isto eu já disse no outro programa, nós temos que explicar às nossas criancinhas a maneira de ser adulto. E eu acho que isto não é de gente da não discuto a política. candidatura por outro partido, mas vítima do sistema ou das pessoas que estão no sistema dentro do PSD em Águeda, foi claramente tendo por base as declarações anteriores e o comportamento que era cimentado pela Conselhia. Não é? Gil, tu acabas de regressar a uma candidatura de um partido que abandonaste por divergências. Desculpa. Abandonaste por divergências, não é? Está bem, espera. Eu não entrei no Partido Socialista. Eu apoio uma candidatura porque acho que posso... Desculpa, agora, Paulo, desculpa lá. Eu acho que posso ajudar a fazer a diferença na candidatura e posso contribuir com ideias novas, porque isto de ideias novas não é só preciso ser novo de idade, é preciso ser novo. Mas, Gil, o PS é o mesmo. O PS é o mesmo. O PS é o mesmo. O PS é o mesmo, só mudam as pessoas. Desculpa. O PS algumas pessoas são as mesmas, há outras não são, mas a única coisa que eu estou aqui envolvido é numa candidatura à minha terra. Ponto. Lá está a questão da Águeda, não é? Eu compreendo. Agora, não é o que se passa, e vamos expor as coisas claras. Aquilo que, das conversas que eu tenho conhecimento, aquilo que aconteceu foi uma imposição da distrital à Conselhia de Águeda. Pois, mas do PSD. Isso eu não sei, porque eu não estive. Eu, como não vejo a política como um ato negocial, não é? A política é a polis, é a cidade, é aquilo que a gente devia estar a discutir aqui neste programa, que pelos vistos não vamos poder continuar com o Gil, porque o Gil é candidato, mas essa é uma outra questão que tem que ser abordada pelo jornal, obviamente, não é? Se o Gil é candidato, não podemos utilizar aqui um palco para campanha eleitoral. E mais, isto vai a tal ponto que eu sei que o Gil também tem essa posição e, portanto, não vamos por aí. Mas, em termos nacionais, ninguém compreende como é que presidentes de Câmara têm lugares cativos nas televisões, em comentário político. Exemplos, Fernando Medina, o presidente da Câmara, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, em clara desigualdade e em violação das regras de igualdade de tratamento com outros candidatos. Só em Portugal, mas em Portugal acontecem tantas coisas anormais que nós já estamos habituados. Muito bem, vamos avançar. A nível nacional, o assunto do momento tem a ver com a Operação Marquês. Dr. Paulo Matos é um homem da justiça. Ficou chocado com as decisões do juiz Ivo Rosa na fase instrutória deste processo? Não, obviamente que eu, para além de advogado, também sou cidadão. Claro. E não vou utilizar o argumento de alguns pagador de impostos. E quando o cidadão pagador de impostos vê que órgãos de soberania, serviços públicos, não explicam bem os seus procedimentos ou deixam no ar algumas dúvidas, o cidadão sente-se incomodado. Agora, essa minha incomodidade não pode ofuscar determinada realidade, até porque eu sou do meio judicial e conheço a vida dos tribunais, o comportamento dos juízes, o comportamento de algum Ministério Público, não de todos, como de alguns juízes, não de todos, o comportamento de alguns colegas até no exercício da atividade, e, portanto, eu conheço a realidade. E, conhecendo a realidade, tenho que separar as coisas. Eu tenho que olhar para este problema sobre vários pontos de vista.
E o ponto de vista das percepções, não é? Nós temos sempre uma percepção sobre o funcionamento da justiça, sobretudo quando na qualidade de cidadãos não compreendemos algumas decisões, temos uma determinada percepção. E quais são as percepções que passaram? A percepção que passou é que investigar processos e incluir tudo em mega processos não é bom para o bom funcionamento da justiça e não é bom para ninguém. Não é bom para o bom nome dos arguidos, não é bom para os investigadores e pode resultar em processos desta natureza que ficam pouco claros aos olhos da opinião pública. Portanto, esse é um debate importante que este assunto despoltou. Acabar com os megaprocessos, sendo certo que há processos que têm que forçosamente estar em conexão com outros, porque senão a investigação não chega ao fim. E, portanto, temos de ter algum cuidado no que é que se deve entender por megaprocesso ou por fatiar os megaprocessos em partes que permitam uma maior eficiência na justiça. Por outro lado, quem está a ouvir este juiz e quem conhece também as posições do outro juiz deste Tribunal Central de Instrução Criminal, o Carlos Alexandre, fica com uma ideia da justiça que é esta. Oxalá, quem está do lado da acusação, oxalá que os processos calhem no juiz Carlos Alexandre. Quem está do lado da defesa, oxalá que os processos calhem no juiz Ivo Rosa. Ora bem, quando nós fazemos da justiça uma questão de sorte ou azar, eu já aqui disse, nós estamos a ter pouca confiança na justiça. E por isso é que o problema levantado acerca do juiz natural ou da escolha eletrónica do processo é um problema relevantíssimo. E eu acho que nós temos que pensar muito bem e, agora digo eu, oxalá que esse assunto não faça cair por terra todo um trabalho de anos da justiça, porque isso é a maior vergonha que pode acontecer neste processo judicial. É achar-se que, por violação do princípio do juiz natural, na escolha manual do processo para atribuir ao Carlos Alexandre na fase de investigação e não a outro juiz, que isto possa estar, desde o início, com alguma tendência. E quando a justiça tem tendências, nós ficamos muito preocupados. E, portanto, esse é um assunto relevante. Vamos ver o que é que obviamente, se conclui acerca disso. Por outro lado, o outro prisma com que nós temos que olhar para esta situação é que, por mais que voltas que demos, há aqui um grande trabalho dos advogados na defesa dos arguidos. Nós estamos a falar de 20 advogados. Nós tivemos neste processo um grande gasto de recursos em Portugal. Nós tivemos 7 procuradores e um técnico da administração tributária na fase de investigação. Nós tivemos 20 advogados na fase de defesa. Todos os recursos gastos à volta deste processo e com a morosidade que isto implica, deve fazer-nos refletir. Por outro lado, vi muita gente, e obviamente que é uma matéria de que gosto, vou lendo, e como conheço, compreendo melhor, mas vi muita gente a achar que o resultado de uma instrução é uma sentença. Ora, isso não é verdade. A fase de instrução é uma fase que se destina a comprovar a existência ou a maior fortaleza de indícios apurados no inquérito, o crime. Portanto, a fase de instrução não é uma fase de julgamento. As pessoas têm que perceber isso. E têm que perceber que os indícios não são prova. A prova faz-se em julgamento. E é no julgamento que se vai provar a culpa ou a inocência, quer do homem da narrativa, quer de todos os arguidos, porque as pessoas também se esquecem de todos os arguidos, embora não se esqueçam daqueles que são relevantes e que durante muito tempo passaram aos olhos da opinião pública em Portugal como os donos do país, não é? A cultura de dominância do poder económico em relação ao poder político não encontra melhor fotografia do que neste processo, e isso deve fazer refletir os políticos. Agora, em termos estritamente jurídicos, é preciso ter calma, não é? É preciso ter calma, porque
como foi anunciado na própria leitura da pronúncia, vai haver recurso do Ministério Público e vai haver recurso relativamente a quê? A questões tão básicas como a questão do crime de fraude fiscal, não é? Um grande debate que se abriu na sociedade portuguesa com essa ideia peregrina de que quem receber rendimentos de forma ilícita não tem que os declarar. Quer dizer, dizem os especialistas... E vai-se autocriminar, não há Isso é uma conversa, Gil, isso é uma conversa jurídica, mas é isso que vai ser debatido em recurso, porque o Tribunal da Relação vai discutir as questões de direito e vai apurar se efetivamente os acréscimos de património que estas pessoas têm e tiveram não têm que ser tributados, não é? Estas coisas não aqui fala o contribuinte, não é? Nós somos pagadores de impostos. Deixa-me lá falar um bocadinho, então. Vou terminar já, termino já. Vai avaliar a fraude fiscal e vai avaliar se as prescrições devem ser contadas a partir da data da entrega do dinheiro ou a partir da promessa de entrega do dinheiro. Quer dizer, é isso que estamos a discutir. Mas essas questões jurídicas serão debatidas em tribunal de recurso. E, portanto, quem dá esta decisão como definitiva não sabe o que está a dizer. E tem-se dito muitas coisas erradas ao longo destes dias. Agora, não deixou de haver uma percepção negativa sobre o funcionamento da investigação, pelo menos, não é? Da investigação, e o ONU está a cair mais sobre a investigação neste momento do que sobre no juiz de instrução, que cumpriu o seu papel, cumpriu, do meu ponto de vista, o seu papel, tem uma visão do processo e da Constituição que é muito peculiar, mas é a dele. Portanto, a relação, que é um tribunal com juízes desembargadores, que estão num nível superior, vão analisar isto com toda a independência e as coisas podem ser revertidas. Portanto, temos que ter calma. Um último ponto é que a verdadeira avaliação política disto é aquilo que, do meu ponto de vista, é mais relevante. Dr. Gil Nadais. Ora, muito bem. Eu acho que aconteceu uma coisa. É que, e esta é indesmentível, ninguém sabia o teor da decisão ou da pronúncia, como é que se chama, que o Ivo Rosa ia fazer. Ninguém em Portugal sabia. Gil, não acredito nisso. Gil, conhecendo o sistema judicial, eu não acredito nisso. Ninguém, ou melhor, até dou de barato, não andou nas páginas da comunicação social. Isto quer dizer... Foi bom. Isso foi bom. Isto quer dizer que é possível conduzir um processo sem ser nas páginas dos jornais. E aquilo que estávamos a acontecer sistematicamente com o Ministério Público e com o juiz Carlos Alexandre é que é provocado o julgamento na praça pública e o achincalho das pessoas na praça pública antes de qualquer julgamento. Estamos a falar de políticos. Gil, estamos a falar de políticos. Mas é verdade isso, é verdade. Estamos a falar de políticos porque eu também senti na pele alguma coisa desta. Okay? Eu tive uma carta anónima que alguém mandou por aí e que o Ministério Público pegou e pronunciou-me, okay? E andei 4 anos com aquilo. E sempre que havia eleições, mexia um bocadinho. E a minha oposição sabia antes. Antes de eu saber que ia ser ouvida qualquer coisa, a oposição perguntava. E isto não pode ser. As pessoas... Depois foi tudo arquivado, não tinha ponta para onde se pegasse. Gil, deixa-me terminar. Atenção à memória. Deixa-me terminar. Desculpa. É que não se deram ao trabalho, acusaram sem fazer a mínima averiguação dos factos. E isto é grave. É grave. É grave. Okay? E, portanto, aquilo que se passa com o Ministério Público relativamente aos políticos, e ainda tivemos, naqueles comentários do dia feitos a quente, por um dos responsáveis lá do sindicato do Ministério Público, a não sei quantos, acho que é Ventinhos, a não sei quantos, quando foi questionado sobre o que eram indícios indiretos, que casa prova indireta, foi logo um autarca que põe dinheiro na conta da mulher.
E por que não um magistrado do Ministério Público? E vai nesse sentido Porque, a proposta da Associação de Juízes. Não, desculpa. O problema disto é porque é que tem de ser os políticos. E no caso concreto deste processo, do processo do Sócrates, aquilo que nós insistimos durante muitos anos foi uma intoxicação da opinião pública sobre aquilo que ele tinha feito. Ou não, não é? Ou não. Sócrates está julgado na grande maioria das pessoas há muito tempo. Okay? Mas a avaliação política as pessoas têm o direito de fazer. A avaliação política tem, mas a avaliação política não vai ao ponto de se ir buscar um ex-primeiro-ministro que está a regressar do país. Sim, essa parte foi toda mal feita. Com as câmaras da televisão atrás, com as câmaras de televisão atrás, para que todo o país possa saber. Porque aquilo que o Ministério Público está a evidenciar é que somos todos uns corruptos. Aquilo que eu gostava de saber era a taxa de sucesso dos processos que o Ministério Público levanta. Pois esse é um grande drama. Esse é um grande drama. Exatamente, porque se formos aqui, eu estou convencido que é baixíssima. Anda a acusar toda a gente que somos todos corruptos e, afinal, não é nada disso. Temos corrupção, deve ser escalpelizada até às últimas consequências, mas devemos preservar a inocência das pessoas. Ainda temos agora, está a acontecer, uma autarca que eu não conheço, de Vila Real de Santo António, okay, que está detida há um dia para prestar declarações. Será que ela foi intimada para prestar declarações e não foi? Para que este espetáculo todo? É isto. E, desculpa-me lá, agora deixa-me terminar isto, é que temos aqui um campo do Ministério da Justiça que é justiceiro e não defende os direitos das pessoas e do cidadão. Okay? Aquilo que o Ivo Rosa veio fazer, okay? Acho que veio dar um atestado de incompetência brutal ao Ministério Público. É verdade. Brutal. Okay? E dizer-lhes, meus senhores... Mas essa parte eu considerei excessiva, não deixando de ter razão em alguns pontos, não deixando de poder ter razão em alguns pontos, o juiz de instrução não pode vir para uma instrução chamar incompetentes aos homens... O Ministério Público também não devia meter os casos todos cá fora e falo sistematicamente. Se entrarmos nessa deriva... Se está tudo à deriva, então haja alguém que ponha a mão no sistema, ok? Sim, e que não sejam os cidadãos a ter de ser prejudicados neste meio todo. Porque o que o Ivo Rosa veio dizer, e disse-o claramente, Sócrates foi corrupto, para ele foi corrompido. Nem tem sequer que fazer essas apreciações. Desculpa, mas ele vem lá, ele vendeu, foi venda... mercandejou o lugar, ou mercandejou sim. Portanto, mas isso tem que se provar em julgamento, Gil. Isso tem que se provar em julgamento. Desculpa, está bem, ok. Mas ele, pelas provas que viu no processo, diz que isto efetivamente aconteceu. E diz que, indiretamente, que estes senhores andaram à procura de não sei de quê há tantos anos que até deixaram prescrever estes crimes. Ok? Pois. Portanto, aquilo que eles andaram à procura de eles fizeram... E aqui assim estou com o Miguel Sousa Tavares, que eu vi este comentário. Criaram uma história, ok? E depois tentaram factos para juntar a ele. E nesta criação de factos, eu vi na comunicação social, porque só acompanhei por aí, no Expresso, portanto nem é num jornal assim, num pasquim qualquer, sobre o Vale do Lobo, que havia problemas no licenciamento daquelas construções. Ou daquele loteamento. Só quem não sabe, e andavam presos naquilo, só quem não conhece os procedimentos todos que tem de passar um processo de licenciamento, começa na Câmara, passa para a Assembleia Municipal, vai para a CCDR, vai para a DGOTDU, vai para a Secretaria de Estado. Como é que é possível, com estes passos todos, estar aqui a alterar ou a corromper, seja o que for? Okay? O último grau... estar a corromper desde baixo. Depois no dinheiro e não sei quanto que eles apanharam, tem lá umas manobras aí. Este tema é tão importante que este programa podia durar 2 horas. Deixa-me terminar.
Portanto, os seus procuradores não sabiam muito bem o que é que andavam a fazer. E também fiquei E eu não vou tanto convencido. por aí. Eles arranjaram um fio condutor quando trouxeram à testemunha arrependida, que não há em Portugal, não é? Mas é aquilo tudo que se fala, o Hélder Bataglia, que lhes fez os circuitos do dinheiro e pô-los no caminho. Mas, e voltando atrás, o Ivo Rosa disse, meus senhores, vocês andaram aqui tantos anos à procura disto, está aqui clarinho, foi corrompido, é corrupto, devia ir a tribunal por estes crimes, etc. Que ele tipificou, branqueamento de capitais, não sei o quê. Duas notas. Muito para terminar. muito rápido. Já ultrapassámos o tempo. O juiz de instrução, que é este, e chama-se Ivo Rosa, fez o seu trabalho. Muitas vezes nos julgamentos, muitas vezes nas instruções, o juiz de instrução limita-se a sufragar o que foi feito na investigação. E eu não aprecio esse tipo de trabalho. Portanto, eu aprecio os juízes de instrução que vão comprovar a fortaleza dos indícios que foram apurados em sede de inquérito para ver se eles são suficientemente fortes, para isso é que serve a instrução, para submeter as pessoas a julgamento. E quando não o fazem, eu acho que são maus juízes. Portanto, o juiz Ivo Rosa fez o seu trabalho, que vai ser, obviamente, escrutinado em sede de recurso e não é uma decisão definitiva. E se as pessoas não entenderem isto, começam a entrar por derivas antijudiciais ou de justicialismo penal, certo, que não vão para Paulo, tanto quanto agora dizem os comentários feitos a posteriori da reação a quente, o Sócrates poderá ser julgado muito rapidamente, porque, tendo sido extraídos estes crimes, e isto não tem suspensão por aquilo que é dito, o recurso não é suspensivo, portanto... Mas ele só pode ser julgado por aqueles crimes em que foi pronunciado, os outros é que vão para recurso. Desculpa, mas aquilo que ele está a dizer, ele já devia ter sido julgado por estes, e depois podiam ter andado o tempo todo à procura de outros. Mas não devia ter sido julgado porque ainda não chegou à fase de julgamento. Desculpa, deixaram prescrever inclusivamente os crimes. Mas aí entramos noutra... Gil, isto é apaixonante, mas tem que ficar para outra altura. Tem que ficar para outra altura e temos que ir para as notas finais. Muito rapidamente, 30 segundos para cada um, para rematarmos esta 44ª edição. Dr. Paulo Matos. Para dar os parabéns, uma nota final, para dar os parabéns a duas instituições, ao Clube de Ténis da Águeda, que até sugere que se faça um passadiço entre a Ponte e o Souto Rio. Portanto, temos aqui um clube que é interessante, é um clube desportivo e que faz sugestões ao poder local. Portanto, é interessante. Eu também acho, nesta nova ideia de cidade que nós temos que construir, depois da pandemia, uma maior atenção com os passadiços, que foi algo aqui que o Gil, no seu tempo, também introduziu. Portanto, aqui os parabéns por esta sugestão. Por outro lado, aos 96 anos da banda 12 de Abril, os meus parabéns a essa instituição, de uma freguesia a que eu familiarmente também me sinto ligado, pela via matrimonial, e, portanto, é uma instituição relevante, como são as outras bandas do concelho, mas muito representativa da sua freguesia. Aqui ficam os parabéns pelo seu aniversário. Dr. Gil Nadais. Mas associo-me também aos aniversários, portanto, e às congratulações que o Paulo fez, mas queria aqui realçar, e eu hoje estou mais para as pessoas, queria falar aqui no Ricardo Pereira, que movimentou orçamentos participativos, portanto, para a sua zona de residência, que teve grande apoio nacional e que finalmente vê reconhecido pela Câmara o trabalho e algum princípio de parceria. E também queria, obviamente, referir que, ao fim de 4 anos, estão quase prontos os orçamentos participativos que vinham do mandato anterior. Não sei se ainda passarão alguns para o próximo mandato, mas 4 anos, caramba, é mesmo muito tempo. Aliás, fizemos referência a isso esta semana numa notícia relativa à freguesia de Fermentelos, de que Jorge Almeida
ainda anda a inaugurar obras lançadas por Gil Nadeiros. É tudo quanto esta semana. Esgotámos em muito o nosso tempo. Atingimos os 60 minutos de análise e debate. Obrigado aos dois. Boa noite. Boa noite. E é tudo quanto a esta 44ª edição da Tribuna Soberana, que pode ver e ouvir no Facebook, YouTube e Spotify. Boa noite e bom fim de semana.